Olá, o CM Agora está no ar. Veja os destaques do programa de hoje. Manoel Marcos destaca a necessidade do exame de mamografia para as mulheres. Elber Batalha fala sobre julgamentos do STF. Emília Correia demonstra indignação com a inauguração do Centro de Nefrologia do USE. Irã Barbosa fala sobre a justiça brasileira. Isaac quer valorização dos fundadores da Guarda Municipal. O CM Agora está no ar. Durante o pronunciamento, o vereador Manoel Marcos falou da importância do exame de mamografia para as mulheres. O parlamentar cobrou que o poder público disponibilize mais mamógrafos para a população. E a gente vê como é difícil a situação das pessoas que buscam saúde, tratamentos médicos no Brasil. Você imagine, Américo, no estado do Acre e no estado do Amapá, as mulheres precisariam fazer, 25 mulheres precisariam fazer exames de mamografia. Sabe quantas fizeram? 5.000. 27.000 mulheres precisariam fazer esse exame. Estou dando um estado do norte, para você ver que isso, até em Brasília, esse percentual se tornou assim, vergonhoso para o Brasil. Imagine, senhor, em um estado do norte, no Acre e no Amapá, só no estado do Amapá, 27.000 mulheres precisariam fazer o exame de mamografia. Só, vereador Jason, 5.000 fizeram. Sabe por quê? Porque um mamógrafo que existe nesse estado está quebrado. Está quebrado. Isso é uma coisa estúpida. É uma coisa estúpida. E eu tenho certeza, se esse mamógrafo nesses estados estão quebrados, você veja isso no Norte, no Nordeste, no Brasil, em Brasília. Na capital federal, isso também ocorre. São mamógrafos ultrapassados, que não dão uma imagem fidedigna para um rastreamento, para um possível diagnóstico. Então, é esse um retrato da saúde no Brasil e um descaso, principalmente, com a mulher. Ao utilizar a tribuna, o vereador Elber Batalha fez esclarecimentos sobre os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. A falta de uma normalidade jurídica no nosso país e um norte sobre as decisões judiciais que temos tido ultimamente. Estava conversando ali com a vereadora Emília Correia e dizia a Emília, vereadora Barbosa, que ultimamente quando alguém me faz uma consulta enquanto defensor público sobre direito, eu não respondo mais é assim, eu respondo deveria pelo menos ser assim. Porque estamos vivendo um período de anormalidade das situações. E aqui não venho fazer defesas ou acusações a quem quer que seja, ao presidente Lula em si, que é o caso mais em voga, mas todas as discussões que se têm estabelecido no Brasil, se está deixando várias interrogações. Vou dar um exemplo aqui aos senhores. Várias pessoas estão em regra de julgamento. Ontem, alguns deputados foram julgados pelo Pleno do Tribunal de Justiça, iniciou-se o julgamento. O que se decidiu naquele julgamento lá do presidente Lula é que a jurisprudência hoje firmada é de que, após a sentença em segundo grau, a decisão em segundo grau, a pessoa pode cumprir a pena. Só que aí acontece uma coisa. E no caso do cidadão que tem prerrogativa de foro, o órgão colegiado, no caso dele, não é uma sentença de segundo grau, e sim de primeiro grau. E veja a insegurança jurídica que nós temos hoje, vereador Anderson de Tuca. Se o cidadão recorre, Manoel Marcos, para o STJ tem duas turmas criminais. Uma turma, Emília, decide que realmente não é segundo grau e por isso não pode prender. Mas a outra turma decide que, mesmo sendo primeiro grau, sendo órgão colegiado, pode-se expedir o mandado de prisão.
essas e outras situações que se está estabelecendo no Brasil é um resultado claro de quando se deixa de julgar com base na lei, com base na Constituição, e se começa a promover uma justiça político-social, vamos dizer assim. A vereadora Emília Corrêa utilizou a tribuna para criticar o ex-governador Jackson Barreto pela inauguração do Centro de Nefrologia do USE, que mesmo com a obra inacabada foi inaugurado. A nefrologia, aquele escândalo, aquela coisa mentirosa, armada, aquele circo contra o povo e contra a saúde do povo. Vereadora Kitty, eu sei o que significa isso. A minha mãe, que não está mais entre nós, vereador Manuel Marcos, passou por tudo isso. E quando a gente toca num assunto que mexe com aqueles que faz parte da nossa vida e que a gente ama, a gente sabe o quanto o povo sofre de verdade. E a gente espera que a gente não tenha nada disso. Porque quem sofre, os renais crônicos sabem o que eu estou dizendo, e as famílias dos renais crônicos sabem o que eu estou dizendo. Uma máquina daquela é quase uma condenação de morte. A minha mãe perdeu os 2 rins, meu irmão foi o doador. E daí ela conseguiu viver mais 17 anos com aquele novo rim. Mas muitas complicações na saúde das pessoas. Respeito os renais crônicos. Minha saudação a Lúcio Alves, o presidente da Associação dos Renais Crônicos. Fez um trabalho belíssimo, belíssimo de denúncia, mostrando a verdade. E quando a gente mostra a verdade, a gente é chato, ninguém aguenta a gente. O que é isso? Quer dizer que falar a verdade é ser chato, é estar atrapalhando o movimento. Então vamos atrapalhar o movimento. Vamos falar a verdade. Respeite os renais crônicos do estado de Sergipe. Respeite as famílias dos renais crônicos do estado de Sergipe. Parabéns ao presidente da Associação dos Renais Crônicos. E só quem sabe é quem já passou pelo problema, como nós passamos, a minha família passou, e só Deus sabe como é sofrível. Eu, quando vejo alguém indo para uma máquina daquela, vereador Manuel, eu já fico fraca por dentro, só de assistir. Que Deus nos abençoe. O vereador Irã Barbosa ocupou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju para falar sobre a justiça brasileira. Não é sem razão que nós falamos em golpe. Há uma parte da sociedade brasileira uma parte notadamente vinculada a um outro projeto político, que não conseguiu alcançar, entender o que é a expressão do golpe. Porque o golpe, ele não foi apenas a retirada de Dilma através do impeachment. Ou não é apenas essa nova etapa com a prisão do Lula. Essas são etapas do golpe. Mas o golpe a que nós temos nos referido é parte de um conjunto muito maior. E uma parte do golpe passa por essa forma de agir da justiça. Porque raciocinemos todos juntos. Qual é o grande problema da justiça brasileira? Não é o fato de as pessoas serem condenadas em segunda instância e não serem presas, porque isso é uma prerrogativa constitucional. Você só pode ser considerado culpado quando todas as instâncias judiciais são exauridas. Isso eu aprendi muito cedo, nos bancos de direito da Universidade Federal de Sergipe. Agora, qual é o grande problema? Não é esse. O grande problema, doutor Manuel Marcos, é a impunidade que graça no país há muito tempo, em que as pessoas são flagradas, são pegas cometendo determinados delitos, e se elas têm prestígio político, se elas têm apadrinhamento, ou se elas pertencem a famílias que são tradicionalmente vinculadas à política, a justiça não atua com celeridade para puni-las. O problema aí não é... Porque veja o que é que está acontecendo. Como não havia celeridade para se punir os políticos, e agora precisou ter, porque se não agissem com celeridade, Lula era candidato, e a despeito dos discursos que alguns fazem aqui contra Lula, se Lula fosse candidato, era o povo que ia votar em Lula. E ele será. Aí o que é que acontece? Tinha que se evitar isso. Não se poderia derrotar Lula nas urnas. Todo mundo aqui sabe. A situação dos guardas fundadores da Guarda Municipal de Aracaju foi tema do discurso do vereador Isaac, que cobrou valorização da classe. Nós não queremos aqui utilizar do trágico momento da morte do guarda auxiliar
Paulo Sérgio, mas queremos dizer que esse fato, no mínimo, nos convoca a atuarmos a favor dessa classe. Num todo, mas em especial a esses chamados auxiliares, a esses fundadores. O Sindicato dos Guardas Municipais entregou a todos os vereadores um ofício, pedindo apenas duas coisas. Primeiro, que a jornada de trabalho desses homens briosos seja acrescida de 30 para 44 horas. Por quê, meu caro Manuel Marcos? Porque todas as vezes que eles tiram férias, que eles entram em licença ou coisa parecida, eles perdem quase que 50% de sua remuneração. Então, notem, há guardas municipais que por ano não tiram férias. Isso é ilegal. Isso é criminoso que se faz com os guardas auxiliares. Anos a fios, sem poder tirar 30 dias de descanso com a família, sob pena de lançar a família no mês seguinte na miséria. E a gestão faz com que não vê, veda os olhos para tamanha injustiça. Então, querem um aumento na lei para poder ter esse salário fixo, e não mais a partir de hora extra. Se está de férias, não pode ter hora extra. Se está de licença médica, não pode ter hora extra. Perde o salário. Então, aumentando a jornada, é a primeira categoria que pede para aumentar a jornada. O CMA agora fica por aqui. Acompanhe as sessões da Câmara Municipal de Aracaju ao vivo através do aplicativo TV Câmara Aracaju, disponível para as plataformas Android e iOS. Você também pode acompanhar o canal legislativo através do site aracaju.se.leg.br. Entre em contato conosco através do nosso e-mail tvcamara@aracaju.se.leg.br. A gente fica por aqui. Até mais!